Muito bem, estamos visualizando aqui uma configuração interessante no dólar, né? Uma condição que eu gosto bastante, claro, não sabemos se vai dar certo, mas é uma configuração que eu gosto bastante, ah, de padrão final, né? De tendência. Isso costuma dar bons movimentos corretivos. É claro que eu sei que isso aqui é uma tendência de baixa, né? Estou comprando contra a tendência, mas costuma dar bons padrões corretivos, né? Eu estou vendo aqui uma situação, tanto no dia de hoje quanto no final do dia de ontem, em que ele apresentou um comportamento nessa região de preço, ó, que é uma linha de suporte, né? Imaginando que possa sair uma wedge com 3 puxadas, e deixou uma boa barra de sinal, que inclusive é uma barra de reversão, né? Com um bom corpo, vindo aqui da falha desse fundo anterior, inclusive, né? Deixa eu até mudar a linha. Essa linha rosa, né? Pode ser uma falha desse fundo. Então eu resolvi aí testar uma compra, sabendo que ele pode vir mais aqui. Isso aqui é a mínima de D-2, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui no nosso gráfico de 60. É a mínima do dia 21, tá? Mínima do dia 21. Claro, a chance de reversão aqui realmente é baixa. A gente pode de repente buscar um scalp até a média. Eu vou verificar que aqui em cima tem um gapzinho, ó. Aqui tem um gapzinho de barra, ó, se vocês olharem. É bem pequenininho, mas tem. Então ele pode vir aqui. Vou botar ele em azul. Ó, tem um gapzinho de barra aqui que ele pode vir. Pode ser um provável alvo. A gente obviamente tem que entender o comportamento do mercado quando ele atinge essas regiões, né? Eu sei que pode ser um trade demorado em que eu precise escalar e gerenciar, mas eu acredito ser uma boa oportunidade, né? Eu me posicionei nele aí. Vamos ver, pode ser que ele vá direto também, né? Se ele for aqui nessa região, eu já penso em encerrar, porque a gente está falando de mais ou menos 12 pontos. É um magneto interessante. E ele tá mais ou menos, né? Vai mais ou menos casar com a média do 15 minutos, né? Aqui, esse gráfico aqui de baixo. Então, vamos ver como é que esse trade vai se desenvolver. E aí eu volto para comentar ele de novo. Muito bem, voltando aqui para o nosso trade, né? Ele chegou a andar aí 9 pontos, se eu não me engano, né? 8 pontos e meio. Sentiu a média, agora está voltando, né? Eu ainda continuo acreditando em correções profundas, tá vendo? A correção em relação a essa perna de baixo aqui foi profunda, a correção em relação a essa perna de baixo foi profunda. Eu estou vendo um aspecto mais lateral, é claro, no contexto macro, a gente tem uma tendência forte de baixa, né? E, por exemplo, não estaria errado o cara vender aqui, o cara vender aqui, só que, como eu estou bem baixo, no entendimento ali mais lateral do dia, eu tô confortável por enquanto com esses sinais que o mercado está apresentando, né? Depois que eu entrei, ele apresentou continuidade, isso é muito bom, né? A gente sempre busca o follow through, né? Depois que a gente entra, então o foco de uma entrada é ter essa continuidade. Tudo bem, ele sentiu a média, botou uma boa barra de reversão aqui, agora está dando uma continuidade na queda, mas por enquanto eu ainda estou confortável com a minha posição, estando baixo. Vamos ver, claro, pode ser que ele dê uma barra imensa aqui, pode acontecer de tudo, e a gente vai reagir com o que o mercado faz barra a barra. Vamos ver a continuidade e já a gente retorna. Muito bem, muito bem. O mercado respondeu aqui naquela região que eu tinha marcado, né? Nosso alvo está aqui em cima. E agora eu puxei meu stop aqui para baixo, né? É um stopzinho bem curto. Por quê? Porque eu entendi que isso aqui foi uma boa barra de sinal e ela precisa ter continuidade, né? Pelo menos nesse trade. Uma barra forte, com corpo amplo. Então eu puxei meu stop aqui para a mínima dela, porque se ele perder aqui eu não vejo muito sentido. Esse reteste de média aqui, ele falhar e voltar tudo. Então o risco está muito pequeno, agora está indo para o nosso alvo ali, está bem perto do nosso alvo. Eu estou pensando não, eu vou até zerar o nosso stop, só um minutinho e já retorno. Muito bem, estamos de volta aqui. Zerei aqui o nosso stop porque tá ficou a pouquíssimos pontos do nosso alvo e agora é um ponto que ele pode falhar, né?
Então eu não quero devolver, sei lá, 11, 12 pontos, ter risco de devolver 11, 12 pontos estando a 2 do meu alvo, né? Então eu não quero correr esse risco, passar por essa possibilidade, porque a gente não pode esquecer que isso é uma operação bem contra a tendência, né? Então eu preciso que ela chegue no meu alvo o quanto antes. E se ela está perto, com alta probabilidade, eu não quero deixar voltar, né? É a primeira operação do dia, então eu tô bem tranquilo agora, com risco zero, né? Se voltar tudo, tá tranquilo. Mas olha como é que ele sente a média, né? Olha como é que ele volta fácil. Então, ele voltando, caso aconteça dele voltar aqui, eu não quero correr risco de devolver esse lucro ou até ser estopado com perda, né? Num trade que ficou a pouquíssimos pontos do alvo. Eu vou aguardar aí mais uma movimentação e já já a gente volta com o resultado. Bom, de volta aqui no nosso trade Highlander, né? Ele veio aqui embaixo nessa barra, né? Não estopou. Eu entendi essa linha de canal, até por isso que eu apertei bem o stop, né? É um trade curto de scalp, tá mais ou menos uns 13 pontos, se eu não me engano, uns 12 pontos. Eu não queria devolver depois dele já ter dado 10, né, quase. Então eu apertei o stop por uma questão estatística, né? E agora estamos no positivo aqui, ele não estopou no 0 a 0. Novamente esse trade está sem risco, né? Então eu não estou muito preocupado. E no índice eu fiz uma entrada aqui baseado nesse tipo de figura e olhando o contexto mais macro do gráfico diário, né? Entendendo que a gente estava alto numa lateralidade e que a alta de ontem foi um contexto um pouco climático, né? Então eu estou vendo essa figura aqui, uma espécie de lateralidade. Tudo bem, eu estou comprando, eu estou vendendo numa região muito arriscada, baixo na lateralidade, mas eu gostei desse sinal que ele me colocou aqui, com essa inside bar com corpo de baixo, apesar de ser uma barra de lateralidade. Eu sei que aqui é uma região em que eu preciso escalar eventualmente, mas eu resolvi assumir esse risco aqui mesmo com todos esses fatores extremamente positivos no mercado, né? Isso aqui pode subir pra caramba ainda, a gente não tem limite. Mas eu entrei bem, relativamente pequeno, entrei com 1/3 da mão. Caso precise eu posso escalar, mas eu gostei desse micro topo duplo aqui, eu gostei dessa nova falha, gostei dessa barra, gostei dessa continuidade e gostei desse sinal de inside barra, mesmo baixo, né, um provável ponto de compra, né? Agora nós estamos perdedores no trade, ele está voltando contra, mas vamos aguardar, vamos ver como é que ele vai se comportar e já já eu volto. Bom, e a primeira do dia já foi no dólar, né? Tivemos aqui um bom trade de 12 pontos. Estávamos já com risco zero já umas 3, 4 barras atrás, então eu estava bem tranquilo nesse trade. Ele andou lá, deu o nosso alvo. E aqui o índice está no 0 a 0, né? Esse aqui é um trade mais demorado, né? Devido ao fato de ser contra a tendência. Aquele agora deu 2 puxadas na média. Eu ainda confio nos sinais que deram. Existe aqui uma configuração no diário bem interessante que eu posso mostrar depois do trade. Vamos ver se dá certo, né? Mas mesmo assim depois eu vou mostrar. Ele está levemente ganhador agora, mas praticamente um 0 a 0, né? Então vamos ver como é que vai se desenvolver. Se der um movimento rápido, ótimo, né? Mas eu acredito que isso não vai ser muito rápido, não. 11h30 abre o mercado americano, são 11h07 ainda. Vamos ver se ele realmente volta de uma maneira um pouco mais explosiva, que aí vai ser até uma surpresa para mim, né? Ele tá aqui agora querendo fazer um canalzinho de queda, né? E essa é a grande armadilha, né? Muita gente acha que o mercado virou e que não vai mudar e que vai ser bull market agora, vai subir eternamente, e às vezes no diário ele apresenta algum tipo de configuração que mostra o contrário, né? Mas vamos aguardar porque ainda está cedo, só tem 2 barras depois da minha entrada, então tá bem cedo ainda, por enquanto o mercado está meio caído ainda, meio morto. Muito bem, estopamos aqui, né? Na verdade ele deu esse calor aqui, mas depois voltou tudo numa barra. Eu botei um aumento de mão no rompimento da mínima, mas ela não foi. Voltou nessa barra aqui, eu não senti que era uma barra boa de retorno, mas aí essa 33 aqui realmente mudou um pouco a situação, né?
Então eu botei meu stop aqui na máxima do dia. Realmente o mercado está muito forte, eu já sabia disso tudo aqui, né? Tanto que eu falei lá que eu estava com 1/3 da minha mão, justamente por isso, era um trade de baixa probabilidade, mas que tinha um bom potencial caso andasse, né? Ele segurou várias vezes na média, segurou nessa espécie de linha de tendência de alta, e aqui eu realmente acho que vai dar uma continuidade boa. Vamos ver se tem mais alguma coisa, eu tô quase parando aí, eu tô com um pequeno loss, né? Porque... Pequeno não, um loss mediano, porque eu tava com a gordura lá do ganho do dólar, né? Até por isso eu deixei esse stop um pouco mais longo. Mas vamos ver aí como o mercado se comporta. Bem, trabalhamos aqui hoje, né? Vamos lá. Depois daquela operação aqui, eu fiz uma compra aqui em cima, né? No rompimento dessa barra na mínima dessa barra, imaginando que esse rompimento aqui foi bem concretizado com continuidade, né? Só que aí o mercado enroscou todo, né? Eu fiquei bem perdedor aqui, depois escalei aqui em cima, ele chegou a dar gain aqui, né? No dia, inclusive. Só que voltou e eu saí com um scalp positivo, né? Então, positivo não, perdão, negativo, né? Positivo em relação a esse trade, mas negativo em relação ao preço médio que estava mais ou menos aqui, ó. Foi pouca coisa, mas eu não quis devolver essa barra, eu achei que o mercado perdeu muita vol, por causa do horário também, quase 1h da tarde, então eu resolvi assumir o prejuízo do dia. Hoje foi um dia de loss, se eu não me engano, o primeiro do mês, tenho quase certeza. Um loss controlado, um loss dentro do gerenciamento, mas amanhã tem pregão, então não tem por que esquentar a cabeça com isso. E no dólar eu cheguei a fazer uma outra operação que eu me arrependi aqui, porque na verdade a operação certa era 50% dessa outside. Só que aí eu perdi ela, coloquei a ordem aqui, aí ela não entrou nesse candle, aí eu entrei a mercado aqui mesmo na venda. Ele chegou a andar aí 8,5 pontos, mas o meu alvo era a projeção dessa outside, mais ou menos aqui embaixo. E ele não andou também, o mercado parou, tá vendo? 2, 4, 6 barras aqui muito feias, muito ruins. Aí eu saí aqui com um pequeno gain de 1,5 ponto, quase irrisório. Perdão, foram 2 pontos, para ser mais preciso. Então assim, basicamente irrisório. Bem, fechei o dia negativo. Positivo no dólar, negativo no índice, mas no índice eu perdi mais, né? Foram aproximadamente 500 pontos de loss. E no dólar aproximadamente 14,5 pontos de gain, né? Pode até ser que continue os movimentos, mas eu realmente não estava gostando dessa falta de vol, desse tipo de contexto. Então eu resolvi parar e assumir essa perda aí. Faz parte do jogo, né? A gente tem que aceitar as perdas. E entender também o momento do mercado, entender que o mercado nem sempre vai fazer o que você pretende, o que você faz nos estudos, né? Então aqui eu vejo no dólar agora esse tipo de coisa, né? Ou seja, no meio de uma lateralidade ele veio fechar esse gap que ele deixou aberto, vou até apagar. E é isso, dia de loja por aqui, amanhã não, perdão, sexta-feira temos mais, valeu!